Vou estar trazendo da parte de Deus uma palavra, tá certo? Acredito vindo do coração de Deus para o nosso coração e que está no meu raciocínio. É a parábola do filho pródigo e através desse texto eu vou estar aproveitando um versículo apenas, mas para não ficar apenas em um versículo, né, do qual estaremos aproveitando, eu vou ler toda a parábola, né? No Evangelho que escreveu São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, é o texto desta parábola. Leiamos, portanto. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo gastado tudo, houve naquela terra fome, uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Agora o versículo 17, que esperamos aproveitar bastante. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Vou ler também o versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados ou diaristas. Meus amados, é uma parábola de veras muito conhecida, agora me veio na mente, né? Coincidentemente, o Dia dos Pais se aproxima, mas não é esta a razão, não é este o caso, né? Eu quero aproveitar apenas o versículo 17 e tal, e quizás o versículo 18. Quando o filho pródigo tornando em si. Isso é muito interessante. Percebam que eram 2 filhos e aquele homem não teve muita sorte com os filhos, parece, né? Um senhor de uma boa condição, e que agora esse filho imaturo, o mais jovem, ele resolveu viver uma vida dissoluta. Percebam que aquela fazenda tinha uma vida, aquele homem era um homem bondoso, aquele é um pai bondoso. Não era um carrasco. Perceba-se no final da parábola quando ele disse ao filho que ficou. Era um homem com um coração bondoso. Só não permitia que os filhos vivessem ali dissolutamente, na anarquia. Era a única exigência que ele tinha. Mas eles tinham, razoavelmente, uma vida boa. Além de ter condições, tinham um bom pai, com certeza uma mãe, do qual não faz referência, mas eles eram amados. Veja o posicionamento daquele pai para o segundo filho, né, o filho mais velho, quando estava fazendo suas queixas. Percebemos que esse pai era um pai muito amoroso. Então aquele filho não tinha de que reclamar dentro de casa, salvo querer viver dissolutamente. Aquela casa era uma casa boa, mas não podia viver dissolutamente dentro dessa casa. Era uma casa de ordem, era um convívio de ordem, boa para se viver, vírgula, mas para viver dissolutamente não. E aquele jovem queria aquela fantasia. Ele sonhava viver dissolutamente, explorar o mundo da maneira mais errada possível. E entendia que tinha condições para isso. E ele, de uma maneira muito precipitada, imatura, certamente maior de idade, né? Existem muitos maiores imaturos, e que resolveu pedir parte de sua fazenda e partir para fora, se deserdar.
E ele levou a vida que ele sonhava viver, uma vida dissoluta. O versículo em apreciação disse que ele foi viver dissolutamente, e viveu tão dissoluto que ele gastou tudo o que tinha, até que chegou a crise naquele lugar. E ele foi deparar em apacentar porcos, ajudar a criar porcos. Mas a situação era tão precária, tão difícil, que até para alimentar tinha dificuldade. Os porcos eram alimentados no seu rigor, porque eles tinham interesse na alimentação dos porcos. E ele desejava comer com os porcos. E aí foi quando ele refletiu. O versículo 16 diz que ele, tornando em si, e eu gostaria de nos ater a essa palavra, tornando em si. Ele fez uma introspectiva, ele fez uma avaliação e descobriu que estava errado. Ele caiu em si. Se ele caiu em si, é porque ele percebeu antes todo o seu comportamento estava fora de si, estava fora da realidade. Quando ele tornou em si e percebeu, é porque antes ele não estava em si. Ele estava iludido. Ele percebeu que ele mesmo se iludiu. E agora ele caiu na real. Agora ele se tocou. O desconfiômetro dele passou a funcionar. E ele fez uma comparação muito lógica. Ele disse, mas que situação? Porque tornando em si, ele entendeu que havia uma possibilidade, no mínimo, de não passar mais fome. Com também a humildade de retornar para casa. E ele teve isso. Ele teve hombridade de reconhecer que não tinha mais o direito de ser filho. Então ele caiu em si mesmo. Agora sim, ele estava dentro de toda a realidade. Ele disse, eu já me deserdei, eu desprezei o amor do meu pai, e agora aquilo era real. Agora sim, era realidade. Mas eu posso viver em casa, trabalhando para o meu pai e não passar fome. Porque aqui estou passando fome. Foi a realidade que ele entendeu. E era uma realidade. Não precisava ser muito inteligente para conhecer essa realidade. Eu quero, Deus mediante, né, trazer uma palavra direcionada a esse tema. A realidade. A realidade que o Senhor nos proporciona. E não precisa ser douto para entender que existe realidade. É uma realidade. A vida que Deus nos proporciona e que condiciona para nós é uma realidade. Quando a gente vai lá para o jardim, os nossos primeiros pais, o Senhor Deus criou árvores de apetitosa. A Bíblia fala, antes de falar da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela fala que Deus fez árvores prazerosas de se comer, dependendo da tradução. Agradável aos olhos. Todas as árvores do jardim eram boas. Eram boas. Eva se afeiçoou à árvore proibida porque era proibido. Era proibido, mas semelhantemente, as demais também eram apetitosas e formosas aos olhos. A Bíblia fala assim. Mas ela resolveu encarar uma árvore proibida. Então percebam que Deus criou uma realidade. Deus condicionou aquele casal a viver sem pecar. Deus não impôs um jugo incondicional, não. Deus não exigiu nada mais do que eles pudessem entender. Ele fez a árvore, todas as árvores eram apetitosas, agradável aos olhos e boa para se comer, todas, todas. Mas ela, por ser proibida a árvore, ela encarou aquela árvore e foi perceptível ao adversário, ao diabo. Mas Deus deu condições a eles. Deus não os oprimiu.
a viver no jardim uma vida digna e de obediência. A obediência que o Senhor Deus nos impõe não é sacrificada, não. Ela é dentro dos nossos limites. Basta viver a realidade, entender que é a realidade. E às vezes a gente sai da realidade. Eis a questão. Quando Jó, ele disse assim, capítulo 1, versículo 21, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. A gente aplaude, que deve aplaudir, claro. Diz, mas que homem filósofo, que homem inteligente. Mas é nada mais, nada menos do que a realidade nossa. A gente não leva nada mesmo, não. Veste um paletó, ou quem morre, né? Um bom vestido, alguns vai ter vestido de casamento, mas aquilo ali vai apodrecer. Indo nu para o sepultamento ou vestido, não faz diferença nenhuma para a eternidade. Então Jó, embora foi sábio, né? A gente admira, mas essa é a realidade. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Eu não vim com nada, não. E às vezes a gente pensa, a gente se ilude, a gente foge da realidade e pensamos que somos alguma coisa. É só botar o pé no chão e entender que existe uma realidade para viver. As promoções da vida para nós profissionais, para os ministros eclesiásticos, né, as consagrações às vezes, e até ser usado por Deus, né? Somos utilizados pelo Senhor, nos sentimos utilizados. Não há problema em se sentir útil. Mas às vezes, na linguagem popular, sobe para a cabeça. E a gente sai da realidade, a gente pensa que é. Pensa mesmo que é. Porque se um patrão nos outorga como gerente de cuidar do seu patrimônio, logo, logo a gente diz que o patrimônio é nosso, por causa do direito, da liberdade que ele nos dá de administrar. Daqui a pouco a gente chama de meu, minha fazenda, minha empresa. A gente já está falando, isso é natural. Por quê? Porque a gente foge da realidade e vai lá para a cabeça que a gente acaba pensando que somos donos. E essa falta de realidade, às vezes não, nos prejudica. E às vezes, amados, como terapeuta, modéstia à parte, a gente precisa usar palavras de estímulos para a pessoa, para que a pessoa possa levantar o ego, o astral, né? O ânimo, e a gente diz, você é importante, é necessário que se diga, você é importante, você é útil e tal. A pessoa se levanta com essas palavras que são necessárias, são terapêuticas. Mas a realidade é o seguinte, nós não somos nada, não. Nós somos a rapa do tacho, que Deus aproveitou e utiliza. Nós somos aquele violão velho, sem afinar, sem tocador. O Senhor Deus nos afina e passa a utilizar, isso é um som melodioso. Mas sem Deus nada somos. Esta é a realidade. Não somos nada. Eu costumo dizer que na salvação eu entrei na repescagem. Aquele selecionamento que tem e a gente acaba entrando, é só isso. E a gente precisa ter cuidado para a gente não achar que somos. Porque o dia a dia nos leva a isso, o Senhor Deus nos usando, nos utilizando, nos abençoando, que o Senhor nos dá esse direito, porque ele disse ao filho mais velho, o pai disse ao filho mais velho, meu filho, todas as minhas coisas são tuas. Então a gente acaba utilizando daquilo que Deus proporcionou para nós, e é por isso que nós estamos aqui. Mas na realidade mesmo, nós somos agraciados pela misericórdia de Deus. E misericórdia é compadecer-se da miséria de outrem. Então, nós somos nada mais, nada menos do que miseráveis, que fomos agraciados pela misericórdia de Deus. Esta é a realidade. Abraão, ele disse assim, em Gênesis 18 e 27, ele disse assim, Senhor, eu estou falando contigo, mas eu entendo que eu sou pó e cinza. Um homem do qual Deus o chamou de amigo. Ele reconheceu que era nada mais, nada menos do que pó e cinza. Me veio na mente Davi lá nos Salmos, ele disse, Senhor, eu sou verme e não homem. Aquele homem segundo o coração de Deus. Então, amados, há uma necessidade de refletirmos que somos agraciados diuturnamente
pelas bênçãos do Senhor, mas sempre colocando os pés no chão, porque somos propícios a pensarmos, a sonharmos. O sonho deve haver sim, mas a pensarmos nisso. Em Tiago 1,14, disse assim: nós pecamos, somos tentados quando somos traídos e engodados pela nossa própria, somos nós que nos deixamos tentar, a nossa própria consciência. Então, há uma escala aí. Para cairmos no pecado, existe uma escala. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, quando pensamos que somos fortes, pensamos que podemos, pensamos que temos, aí a gente cai no pecado, como muitos referenciais, personagens da Bíblia e pessoas contemporâneas também ocorrem. É uma realidade e a realidade a gente precisa viver. Salomão disse em Eclesiastes 7:12 assim: é melhor estar no velório do que estar em festas, porque o velório reflete a realidade. É porque a gente nasce e a gente vai levando a vida como se não fosse, que essa vida aqui, essa vida passageira, esse tempinho que passamos na Terra, a gente pensa que é aqui, não é aqui. E a gente só entende isso, que somos mortais, quando vamos no velório. E por isso que Salomão muito sabiamente diz: olha, é melhor um velório, porque às vezes os elogios, os parabéns, a gente deve ter, por favor. Mas às vezes nos faz iludir. E o velório é uma realidade. E a gente precisa viver essa realidade. Nós podemos sim fazer nossos planos, mas Deus mediante. Fazer nossos planos, mas segundo a vontade de Deus, se Deus permitir. A gente precisa entender que estamos aqui agora, mas não sabemos o que ocorrerá amanhã conosco. Esta é a grande realidade. E se nós pensarmos assim, nós viveremos com mais consciência e nos prepararmos mais, porque quando esquecemos disso aí, a gente passa até pecar. A gente pode sonhar sim. Pode não, deve sonhar sim. Mas os nossos sonhos devem ser dentro da nossa realidade. A gente não pode sonhar o sonho dos outros. Não, não. A gente deve sonhar os nossos sonhos. E que nós tenhamos cuidado. Se vamos subir uma escada, suba. Suba. É melhor subir do que descer. Mas veja se os degraus estão firmes para poder pisarmos, para subirmos com realidade. Para subirmos com realidade. Para que possamos galgarmos as melhores posições da terra. Deus nos prometeu, mas com humildade. Com humildade, com humildade. Isso é interessante. Vivermos esta realidade. E agora a gente lida com as igrejas que vêm sofrendo, né, a demanda do desigrejado, com todo respeito, os que estão nos ouvindo, por favor, não venham mérito, mas é necessário que falemos. A pessoa aceita Jesus, às vezes iludidos. E a gente precisa ter cuidado para quando essa pessoa, geralmente eu procedo assim. A pessoa aceita Jesus, eu sou pastor, eu vivo da obra, né, há mais de 30 anos. Não me orgulho, mas também não tenho vergonha, porque é bíblico. Aí no dia seguinte eu procuro as pessoas para contar para eles a realidade. A realidade, não é para impor cargas, não. Não é para impor cargas. É para falar que o evangelho é uma trilha. É um labirinto até. Falar que as dificuldades vêm, que as coisas podem dificultar. À medida que nos santificamos, que nos dedicamos, as dificuldades aparecem. Essa realidade eu passo para eles. Para depois ele não estar iludido pensando que é só coisa boa, coisa boa. Coisa boa é a salvação. A prosperidade é consequência da firmeza nossa em Cristo, das contribuições. É isso aí. E a gente precisa falar essa realidade. Porque o que a gente ouve, vê muito, infelizmente não damos atenção, mas ouvimos, né? É as pessoas reclamando de igrejas. Mas reclamam porque não aceitou Jesus. Porque quem vai para a igreja a fim de Jesus, vê o problema no ministro, na ministra e continua com Jesus. Porque a pessoa não pode aceitar o crente, ou a namorada, ou a esposa como Salvador, tem que aceitar Jesus.
E quando se firma em Jesus, aí, mano, vê o que acontece. Pode chover canivete. Mas a pessoa fica ali firme, por quê? Porque é uma realidade. Isso ocorre. Jesus falou tanto sobre os problemas que ocorreria entre cristãos. E agora se decepcionar. Eu, assim como vocês, muitos de vocês, até muito mais tempo do que eu, vimos tantos agravos no meio do cristão e estamos aqui. Por quê? Porque temos Jesus. Jesus nos avisou. Jesus falou do joio. Jesus falou das 10 virgens. Tudo isso ocorreria. Dos escândalos, estamos firmes. Então, são realidades. No Evangelho, o que está ocorrendo no Evangelho, ultimamente, principalmente, que muita gente assusta, está na Bíblia. São realidades. E por ser realidade, a gente não vai desistir. Não vai desistir. Outro sim, né? Muito interessante, né? É sobre o casamento. O jovem, às vezes, é iludido com essas novelas que tem daí. Novelas de televisão, né? Não é novela da vida, não. Eles são iludidos e pensam que é tudo é tudo mar de rosa. Quando a gente faz um voto, não sei se lembram, faz um voto e diz assim, você promete na tristeza, na doença, na dor. A gente diz, prometo. Isso tudo ocorre em um casamento com quase 40 anos, que é o meu. Tudo ocorreu. E tudo ocorrerá, agora menos, né? Mas ocorre, é a realidade. Então a pessoa casa, daqui a pouco está se decepcionando e o índice de divórcio entre cristãos tem aumentado terrivelmente. Por quê? Porque casa iludido, casa iludido, casa iludido e casamento não é ilusão, casamento é responsabilidade. Alguém chama de a sociedade, a palavra não romântica, né? Mas que seja. Romantismo sim, mas o romantismo deve ser precedido de fidelidade, tá certo? E é uma realidade. E entendendo essa realidade do casamento, a gente consegue viver junto. Engolindo bola de arame farpado, mas a gente passa a viver porque essa é a realidade. Aí depois sonha ter filhos. Filhos são bênçãos, mas são problemas. Haverá dificuldades em criá-los, não é fácil. Não existe módulo para criar filho nem para casamento, cada um vive a sua peculiaridade, são realidades. Que o Senhor Deus nos ajude, que possamos pensar nessa realidade, entendendo que o Senhor nos proporciona horizontes. Não vamos desanimar, não vamos ter medo da realidade, não. Estamos aí convivendo com o Senhor, sendo agraciados por Deus, eu e vocês, no longo dessa trajetória, mas enfrentando reveses, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, porque é bênção sim, mas eis a grande realidade. Alguém diz, até faz a figura de uma flor, né? A flor, ela é precedida de espinhos, né? Para arrancar a flor, precisa ter cuidado com os espinhos, isso é muito interessante. Ela é cheirosa, mas o seu talo, né? O seu tendão, ele tem espinhos, e a gente precisa enfrentar essa realidade. Porque é bom sabermos também que quando a coisa é fácil demais, é porque tem algo estranho, né? Então a realidade nos proporciona dificuldades, mas vale a pena viver a realidade, porque o nosso Deus é grandioso, ele já nos estendeu a mão para nos salvar, nos salvou, Jesus morreu, é a grande realidade, nos deu o direito de salvação, outra grande realidade. O Senhor Deus, o Espírito Santo está conosco para nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros. Que grande realidade maravilhosa. Basta então ouvi-lo. Porque nem sempre o Espírito Santo vai alisar, massagear o nosso ego. O Espírito Santo que está conosco, ele vai nos corrigir. E às vezes não entendemos isso. E isso também é uma grande realidade. Distintos companheiros e companheiras, pastores e pastoras, bispos, todos os companheiros que estão nessa jornada. Que o Senhor Deus continue nos abençoando poderosamente. Que a obra de Deus possa ser feita com os pés no chão, como estamos fazendo, graças a Deus, com grande dificuldade, mas com os pés no chão. Deus abençoe, estamos por aqui
e a paz do Senhor Jesus